Gente, boa noite a todos. É um prazer muito, muito grande estar aqui. Minha casa do coração é Manchester. A gente está aqui desde o começo, né, desse centro. Então eu sinto muita honra, muita alegria de estar aqui nessa turma, né, e de poder estar junto com vocês. Sempre falo que para a gente aproveitar bem esses momentos, né, de ligação com a espiritualidade, porque a gente passa 99% do tempo da semana nas coisas materiais, né, e nem sei fazer a conta, mas se a gente somar os segundos que a gente fica dormindo, as horas que a gente fica dormindo, as horas que a gente fica acordados, né? E a hora que a gente fica ligado à espiritualidade é uma porcentagem muito pequena. Então a gente tem que aproveitar bem esses momentos, tá bom? São só nossos, e a gente vai aproveitar para nosso refazimento interior e para o nosso crescimento interior. Então, o que foi a aula passada? Eu queria saber. Vida de Jesus, mas que pedaço da vida? Ele chegou naquela história dos 12 anos? Chegou, então hoje nós vamos ver. Vocês me desculpem, às vezes eu pego um pouquinho de uma aula, um pouquinho da outra aula, porque, né, não tem assim uns flashbacks quando a gente vê novela, é a mesma coisa, né? A história todo mundo conhece, né, de Jesus, a maioria conhece. E então, hoje também nós vamos falar um pouquinho dessa passagem, vocês podem complementar, porque vocês já viram também, tá? Hoje nós vamos falar sobre o templo, sobre a região que Jesus vivia, né, naqueles tempos, porque isso tudo vai compondo o cenário. Então, cada aula, a gente vê um pedaço do cenário. O cenário é complexo, né? Então, cada aula a gente vê um pouquinho de tudo isso para a gente poder entender a história da vinda do Messias, do Cristo, né? Vamos lá, então ele estava lá com 12 anos, é isso? Foi isso a aula passada? E ele morava onde? Morava na Palestina. Então, acho que eu vou ficar para cá, deixa eu ver. Eu sou que nem, como é que fala, gato, né? Gato vai num cantinho até ele se achar no ambiente, não é assim? Vai numa almofada, depois vai na outra almofada. Eu não sei mexer nisso, não. Tecla lá. Ah, é? Ah, tá. Então, nós estamos na região da Palestina. O que é Palestina? É Síria, Israel, Cisjordânia, né? Toda essa região que tem conflito hoje, na verdade sempre teve. Assim, mesmo em épocas passadas, a gente vai ver, por exemplo, na época de Jesus, eram divididas assim em regiões, né? Então, no sul, a Judéia, ali meio amarelo, né? E a luzinha? É aqui? E a luzinha? Luzinha é tecla central. Tecla central? Aqui, a Judéia. Aqui onde eu estou com a luzinha é Jerusalém. O que tinha em Jerusalém? O templo. Quem leu a aula de hoje? Quem que leu? Muito bem, parabéns. Viu vocês dois aí, viu? Quem mais leu? Parabéns. É legal dar uma lida antes e, se possível, dar uma lida depois, né? Porque daí o expositor falou alguma coisa, a gente vai conferir, né? Vai verificar para consolidar um pouquinho esse conhecimento. Embora o motivo principal da gente estar aqui não é o conhecimento, é o aprendizado de nós mesmos. Aí a Cássia, a Kátia, o Edgar, Rubens vai conversar com vocês o tempo todo sobre isso. Não importa o grau de conhecimento nosso. O que vai importar daqui para frente é o nosso nível de ser, de entender as coisas, não de saber, conhecer. Não é uma escola de saber coisas, é uma escola de praticar coisas. Aí eles vão explicar direitinho para vocês, não é isso? Quem que é dirigente? Ó, aqui a gente nem sabe quem é o dirigente.
É a Cássia, né? Então, a Dona Cássia. A Dona Cássia. A Dona Cássia. Então, a Cássia, os demais colaboradores, eles vão estar aqui à disposição de vocês para quê? Para promover essa escola, que não é uma escola de saber coisas, de tirar diploma no final. Não. É uma escola de desenvolvimento interior. Então, por isso nós estamos estudando Jesus, que foi um grande mestre. Não é isso? Então, na época de Jesus, Judeia, Samaria, aqui Itureia e Galileia, tá? Então, Jesus nasceu na Galileia aqui, ó. Tudo bem? Aí eu pus um mapinha novo aqui, mas tá mais ou menos. Vamos ver se vai para frente. E lá na Judeia tinha tem a cidade de Jerusalém, até hoje tem, né? Que era dividida assim, na cidade baixa, cidade alta e o bairro do templo, tudo bem? E era cercado por muralhas, tal, era assim na época de Jesus. E aqui no bairro do templo, óbvio, o templo, ó, tá bom? Tudo bem? Vocês podem perguntar, eu não sei se eu vou saber, mas vocês podem perguntar à vontade, tá? Só por curiosidade. Ela falou cidade baixa e cidade alta. Né? A cidade alta era mais alta do que toda a área dessa área. Era um plano. Ele era mais baixo. Eu não sei dizer. A topografia eram patamares, assim. Mais abastadas da sociedade ficavam na cidade alta e as menos abastadas na cidade baixa. Mas o tempo ficava mais baixo na cidade alta. Eu não sei dizer assim exatamente a topografia, mas aqui é o bairro do templo, tá? Então era dividida assim, tinha vales, tal, não era uma coisa plana, não era uma cidade plana, né? Tudo bem? Com 12 anos, vocês já lembram, na Páscoa, nós estamos perto da Páscoa, não estamos? Dia 30, 31? 31 é Páscoa, então nós estamos no mês da Páscoa. Em março, lá também é o Nissan, é o mês da Páscoa, tá? Tudo bem, março. Então Jesus foi com a sua família para comemorar a Páscoa. Então todos os judeus, eles iam para essa região, né, para comemorar a Páscoa, tá? E eles vinham de diversas regiões. Cadê a setinha? Eles vinham daqui, vinham em bandos, em caravanas, né? Vestidos a caráter. Então, por exemplo, uma roupa mais avermelhada. Então era daquela região. Uma roupa que tinha uma franja, não sei o que, era daquela região. Eles vinham vestidos assim, com as suas etnias, com as suas características da região. Vinham todos se aglomerar em volta do templo. Não cabia todo mundo dentro do templo, eles ficavam acampados, alguns iam para casa de parentes, mas era muita gente. Aquilo lá multiplicava várias vezes a população original daquela região, tá? Tudo bem? E Jesus estava lá no meio dessa balbúrdia com 12 anos, né? Aí imagina, as crianças iam na frente, né? Vocês já viram essa história? Não era que nem hoje, amarradinho aqui com a mão, não sei o quê. Não, as crianças andavam soltas na frente, os pais atrás, né? Então eles corriam na frente, esperavam os adultos chegarem. Depois corria na frente, esperavam os adultos chegarem. Era uma festa, e assim ia. Quando estava nesses caminhos mais difíceis, aqui assim, ó, eles tomavam cuidado, tinha até guarda armada, falou no nosso livro, que não era tranquilo, porque as pessoas quando iam para Jerusalém, elas levavam dinheiro para fazer as oferendas, para comprar as coisas, para pagar os alimentos, pagar a hospedagem. Então, elas carregavam dinheiro, não tinha cartão de crédito, tinha Pix, não tinha nada disso. Então eles carregavam dinheiro.
Então eles eram assaltados no caminho. Então tinha até guarda armada, batedores para tomar conta das caravanas que chegavam até esses planos aqui, que eu não sei se é para baixo, se é para cima, quem perguntou? Até esses planos, quando chegava aqui, nas portas do templo, eles aplaudiam, cantavam, felizes porque estavam chegando. Tudo bem? E aí vai para o grande templo. Aí Jesus, ó, bonitinho, né? Simpático. 12 aninhos. Já era considerado como se fosse um adulto. O judeu, não sei se tem algum judeu aqui, pode explicar melhor. Quando faz 12 para 13 anos, assim, eles passam tipo de um exame, né? Eles falam as escrituras, falam sobre temas religiosos. E a partir daí eles são considerados adultos, responsáveis pelos seus atos. Então Jesus já estava nessa fase, quase um homem, tá? Quase um adulto. E ele é encontrado então aonde? Lá junto com os homens, com os doutores da lei. Não é isso que nós vimos na aula passada? Falando sobre Deus. Um menino de 12 anos, falando sobre Deus. Aí é o desenho que tem no nosso livro. Quando a gente olha esse templo, dá a impressão que é uma coisa rústica, só de tijolo, não dá impressão? Porque é um desenho. Quem desenhou isso daí foi um arquiteto, viu, Edgar? O Milton Gabay, ele é judeu e é espírita. Ele que desenhou ele e o sogro dele que desenharam essas estampas que a gente tem no nosso livro. Então isso daí é o que eles entendem, eles são judeus, é de família judia, é que o templo seria mais ou menos dessa maneira, ok? Então esse templo foi construído pelos fenícios. Alguém sabe quem é esses fenícios aí? Assim, alguém já viu Sessão da Tarde? Que tem uns barcos, que tem umas carrancas na frente, tem uns remadores, assim, uns fenícios, grandes navegadores, construtores de barcos, de construção civil, grandes comerciantes daquela época, ricos e materialistas. Apesar disso, eles construíram o templo, que é a casa de Deus. Isso daí foi idealizado por quem? Pelo rei Davi. Por que o rei Davi idealizou? Por que ele não construiu? O que vocês acham? Deus não quis, né? Não quis? Ficou para o filho dele. O filho dele queria. Isso. Uma vez eu conversei. Se eu estiver falando muita abobrinha, vocês me cortam, tá? Porque o tempo vai passando. Uma vez um rapaz, um conhecido judeu, ele falou o seguinte: que o Davi queria construir o templo, mas ele não conseguiu construir o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Então, para construir a casa de Deus, não poderia ser uma pessoa que tenha se envolvido em guerras, em morte. Então, o Salomão conseguiu. E principalmente porque ele ficou com a mulher do general dele e mandou ele... Aí ele pisou na maionese, no tomate fala, né? Na maionese, eu não sei. Aí ele descambou um pouco, mas a princípio ele não tinha essa mancha que o pai tinha, que era de guerrear, Então ele poderia fazer a casa de Deus. Ele construiu isso com a ajuda dos fenícios, que eram grandes construtores, e pela história fala que eles construíram tudo isso em 3 anos. Vocês sabem quanto que mede isso? Quem leu a apostila e quem leu o livro? Eles eram assim, construídos, ó. Eu imagino que é mais ou menos uns 15 quarteirões de 100 por 100. Tem 400 e tralalá por 380. Então é uma área como se fosse uns 15 quarteirões. É como um bairro grande. É muito grande, tá? Ele não é todo coberto. Aqui assim, ó, depois nós vamos ver em outras gravuras, ele é aberto, ó. E aqui tem os pavilhões cobertos, tá? Aqui tem aquela fortaleza de Antonia. Aqui, ó, é o Santo dos Santos.
E aqui são os pátios, onde circulavam as pessoas, tal. Aqui tem os guardas romanos ficavam aqui em cima, ó, dessas muralhas que fala? Muralhas, né? Muralhas. Dessas muralhas ficavam vigiando o povo judeu o tempo todo. O que vocês acham? Como que o povo se sentia? Big Brother, assim, os romanos andando assim em volta do templo, olhando tudo que eles estavam fazendo. Eles tinham liberdade para praticar os cultos, mas sob a vigia dos guardas romanos. Então, para eles era uma ofensa isso, né? Que eles estavam na casa de Deus, vigiados pelos romanos. Vamos lá, mais um. Aqui é uma gravura, não sei se dá para vocês verem. Vocês estão vendo uns pontinhos pretinhos aqui assim, ó? São as pessoas. Então, imagina a escala disso, ó. É o que eu falei, é muito grande. Só que aberto, ó. Aqui são os pátios, ó, tá vendo? Tem umas manchinhas pretinhas, seriam as pessoas, ó. É bem grande, né? E muito luxuoso. A gente pensa que é simples, porque a gente vê só aquelas cenas da muralha das lamentações, o muro das lamentações, vocês já viram na televisão? É o que restou do templo. Então a gente vê só uma muralha de pedra assim e pensa que o templo era aquilo lá. Não, o templo tinha cortinas, ornamentos, estátuas, tinha tapete, tinha revestimento de pedra, de alabastros, coisas caras, tá? Era muito luxuoso, era bem colorido. Então eu imagino um ambiente bem rico, bem bonito, tá? Tudo bem? Lembrava os templos fenícios, tá? Porque eles eram construtores e eles eram especializados nessas construções. Então eles meio que reproduziam os modelos já que davam certo. Até hoje esses construtores continuam construindo templos católicos, grandes templos. Até hoje são os maçons, né? Então eles constroem até hoje. Às vezes você entra numa igreja católica, você vê ali no cantinho assim, ó, você vê uma rosa. O que tem a rosa a ver com o catolicismo? Vê um besouro. Vê um besouro. O que tem o besouro a ver com o catolicismo? Nada. Tem a ver com o Egito Antigo, o escaravelho antigo do Egito, que eram os maçons. Então, eles deixam algumas marquinhas, aqui não tem nenhuma, acho que não tem nenhuma, mas eles deixam assim alguns cantos para mostrar que foram eles que construíram, ok? Em prédios grandes, em igrejas, coisas assim. E assim, eles transitavam por ali, tentando entrar em contato com Deus. Como que era esse templo? Olha lá. Quantas pessoas cabiam nesse templo? A lotação, 214 mil pessoas. Qual templo hoje que dá para 214 mil pessoas? Acho que nenhum estádio, né? Acho que não. Olha lá, vamos lá. Então tinha uma muralha em volta, tinha algumas portas, para todo lado tinha porta, né? A porta dourada, não sei o que. Entrava nesse pátio externo qualquer pessoa, mesmo que não fosse judeu. Vocês estão me escutando daí? Dá para escutar? Então entrava aqui 140 mil pessoas, tá? Para o pátio de dentro, era o pátio dos judeus, 50 mil pessoas. Para dentro, as mulheres, 14 mil. Mais para dentro, o pátio dos homens. Mais para dentro, o pátio dos religiosos, dos levitas, tá? Aqui está o Santo dos Santos, que é aquele... como é que eu vou falar? Uma câmara, né? De 10 por 10, onde era guardado a Arca da Aliança e provavelmente os tesouros do templo, a gente não sabe, tá? Por que ninguém sabe? Porque só o sumo sacerdote podia entrar aí. Ninguém mais entrava.
Uma vez por ano ele entrava lá. O que ele ia fazer lá uma vez por ano? Contar as moedas, não sei, né? Pelo menos a história conta que uma vez por ano o sacerdote entrava com a corda amarrada. Olá, vamos escutar, hein, que eu não sei. E aí ele estava representando todo o povo para fazer a expiação dos pecados naquela época. Santos dos Santos. Aí ficava. Se ele amarrado numa corda, tinha que ser um sacerdote que ele não tinha que ter pecado, porque ele estava representando todo o povo. E se ele não voltasse era porque ele tinha sido consumido por lá mesmo. Ele tinha pecado. Nossa, eu não sabia dessa história. Então falam lá que 60, 70 anos depois, quando invadiram lá o templo, os romanos entraram lá e não encontraram nada. Então eu brinco com os alunos, né? Eu falo, por que não encontraram nada? Porque o sumo sacerdote foi lá e recolheu tudo, né? Ninguém era bobo, né? De deixar as riquezas lá ou pelo menos a arca da aliança, pelo menos ele tinha que salvar, certo? Então, aqui no pátio dos gentios entrava qualquer um. Quem não era judeu era proibido de avançar. Se avançasse para o pátio dos israelitas, podia até ser morto, tá? Não podia avançar. Por que Jesus foi encontrado aqui no fundo? Por quê? Pergunto. Vamos rápido, que o tempo passa. Por que Jesus, com 12 anos, foi encontrado aqui assim, ó? Porque ele era judeu, senão ele não tinha passado desse pátio aqui. Aí ele avançou. Por que ele foi para cá? Porque ele era homem, senão ele não teria avançado do pátio das mulheres, certo? Aí ele foi, né? Bom, que mais? Tudo bem? Então aí está mais ou menos a história do templo. Eu imagino que se fosse uma coisa bem grande, diz o nosso livro que o Pilatos ele ficava aqui, ó, na fortaleza de Antonia. Ele não ficava o tempo todo. Ficava só quando tinha grandes aglomerações, por exemplo, na época da Páscoa, alguns eventos, porque ele morava onde? Na praia, era mais gostoso, né? Mais aprazível, mais ventinho gostoso da praia, né? Então, quando ele precisava, ele ficava aqui. Tudo bem? Eles não gostavam muito do judeu, mas era obrigado, né? Fazia parte do negócio. Aí vamos. Então, nós já vimos que tinha um tal de sumo sacerdote, não é isso? Que era a maior autoridade do templo, tá? Naquela época, eram 3 famílias que se revezavam nesse poder. Então, eles tinham eleição para eleger quem era o sumo sacerdote. Mas, na época de Roma, eles meio que aboliram essa eleição e fizeram o quê? Está escrito no nosso livro? Ninguém leu. Um leilão. Os romanos leiloavam o cargo. Como assim? Leiloavam o cargo? Quem dava mais para os romanos levava o cargo? Como assim? Por que isso acontecia? Porque era muito rentável. O templo dava muito dinheiro. Então as famílias poderosas, elas tinham compravam os romanos, e aqui no nosso livro falam que 3 famílias, elas iam se revezando no poder, sendo que a mais importante era a de Anã. Tá bom? Tudo bem? Tá? Porque aqui dava dinheiro, entrava muita oferenda, né? Nós vamos ver isso aí. Tudo bem? Aí, os romanos, eles não se misturavam com a administração dos judeus. Eles podiam fazer lá sua administração lá, contanto que pagasse os tributos aos romanos, obedecesse os romanos, ele deixava o povo viver a sua religião ali, que era o governo deles era na base religiosa, certo? Aí a história diz, né, que
o Herodes, que depois foi chamado Herodes o Grande, foi um rei que se empossou ali depois de algumas lutas internas. O Herodes se empossou e se estabeleceu como rei, tá? Ele tinha 3 filhos, o Herodes Filipe, aqui tá errado, gente. Eu escrevi errado. Arquelau. Escrevi errado aí. Caramba. É o Antipas. Da Galileia é o Antipas, tá? Eu escrevi errado aqui, ó. O Herodes Filipe da Itureia, o Herodes Antipas da Galileia e o Arquelau desses dois, a Samaria e a Judéia. Aqui é Antipas, tá? Tudo bem? Escrevi errado. Aí, desculpe aí. Aí, o Herodes o Grande, ele pegou essas 4 partes e distribuiu para os 3 filhos. Aí, olhando assim, o que a gente percebe? Aqui é Antipas, tá? Que o Arquelau, ele foi melhor agraciado aí, certo? E além disso, o que tem aqui na Judéia? Jerusalém. O templo, Jerusalém. Então ele ficou com a capital, né? E ficou com o templo e com essa parte que entra mais dinheiro. Aí ele começou a fazer alguns desmandos, muitos desmandos. Roma interveio. Certo? Falou, enquanto vocês estavam obedientes, tudo bem. Agora esse Arquelau está pondo as manguinhas de fora. O que eles fizeram? Instituíram os procuradores romanos. Tá? Então, que podia falar por Roma. O que é procurador? É quem pode falar por alguém, não é isso? Vai lá, registra a procuração, papapá. E nessa época, o terceiro procurador, quem que era? Famosíssimo? Pilatos. Quem falou? Pilatos, leu direitinho aí, tá vendo? Pilatos, que foi o terceiro procurador romano daquela época. E o Pilatos, como eu falei, vivia no litoral, porque era mais aprazível, tal, e de vez em quando ele vinha para a capital, quando precisava. Pilatos casou-se com a Cláudia, que era enteada do Tibério, e depois que ele casou, ele pediu essa região para ele administrar, né? E assim foi feito. Vamos lá. Aqui é um rascunho. Tudo meu é rascunho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aqui é rascunho. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a liderança. Na verdade, quem liderava o povo tá aqui, ó. Embaixo. Por que será que o povo está embaixo, né? Podia estar invertido? Podia. O povo está aqui embaixo. Quem liderava o povo eram os rabis, tá? Nicodemos era um rabi, o Gamaliel era um rabi, Jesus era um rabino, tá bom? Eles que tinham mais influência no povo, tá? Eles usavam assim a roupa de rabino, tal. Até hoje o povo judeu, eles se baseiam muito no que diz o rabi e também os profetas, tá? Então eles seguem muito a linha de tal profeta, de tal rabino. É assim que funciona. Então nós vamos ver aqui, ó. O rei nativo caiu, entrou o Herodes antigo, o Herodes, o Grande. O Herodes estabeleceu então esse sistema de que ele queria que os filhos fossem reis. Aí os romanos falaram, não, eles vão ser governadores dessas áreas. Aí então tem 3 governadores, Arquelau, Antipas e o Filipe. Aí tá. Aí de Roma veio o procurador Pilatos, tá? Nisso tudo tem o sumo sacerdote, que cuida o quê? Do templo, o senhor do templo, tá? A parte religiosa, tá aqui, tá? Abaixo dele o sinédrio, nós vamos ver em aulas seguintes, que é tipo um tribunal, né? Tribunal, né, Cássia, que fala? Tribunal, né? O sinédrio, tá? Tinha também um grupo que se chamava companhia.
que eram sábios, doutores da lei, que inclusive conheciam, sabiam sobre a vinda do Messias, tá? Então desse grupo fazia parte, já ouviu falar no José de Arimateia? Aquele que deu o túmulo dele para Jesus, tá? O Iléu também era um mestre, tá? Então o Simão de Cirene, aquele que carregou a cruz de Jesus, pessoas iniciadas que sabiam da missão de Jesus. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. O sumo sacerdote não tinha que ser levita? Então, aqui, no livro eu não lembro o que ele faz. Não precisa ser levita. Ele tinha que conquistar esse cargo, certo? Mas geralmente eram os levitas. Eram pessoas... Porque depois vocês vão ver, acho que na aula seguinte, as seitas, né? A aula seguinte que vai ver as seitas, ou já viram as seitas? Na aula seguinte vocês vão ver a diferença do fariseu para o levita, para as diversas tipos de judeus, dos publicanos. Uns eram mais materialistas, outros eram os saduceus, eram menos materialistas, tá? Então os rabinos, por exemplo, eram mais os fariseus, tal. Agora, eu acho que essas famílias eram mais saduceus. Eu acho que era saduceus. Vocês vão ver a aula que vem, vocês vão ver mais sobre isso, mais detalhes. Que tem uns, não é porque é judeu que é espiritualista. Tem uns que acreditam, por exemplo, em reencarnação. Outro não. Não tem nada de imortalidade da alma. É aqui, agora e ponto. Não tem imortalidade da alma. Entendeu? Vocês vão ver na aula, acho que é na próxima aula que vocês vão ver isso. Que vai explicar direitinho a diferença de uma seita da outra seita. Tá bom? Agora eu não tô assim, a minha cabeça tá muito ruim, eu não tenho muita memória. Mas eu acho que no texto aqui fala que essas famílias, eu acho que era dos saduceus. Dá uma procurada aí. Dá uma procurada no texto, por favor, tá bom? Tudo bem? Então não era levita, eu acho que era saduceu. Aí tem que dar uma lida no... Sempre eram os levitas, ninguém cuidava da parte da... Não, eu acho que... Depois não, mais pra frente nós vamos ver um pouquinho, se der tempo, a gente vai ver um pouquinho sobre essas pessoas que colaboravam no templo, tá bom? Porque isso daí também vocês vão ter outra aula mais específica sobre esses costumes, ok? Sobre a seita, sobre os costumes. Então a sociedade se dividia assim. Lá na pontinha, a família real, olha só. Fazendeiros, sacerdotes, burocratas, comerciantes. E aqui embaixo, os camponeses, os escravos, os pastores da vida rural, tá? Então era assim, não tinha indústria naquela época. Indústria como a gente tem hoje. Então era mais assim, essa vida de produção no campo, né? O comércio e a administração, ok? Tá? O poder se dividia assim. Aqui um pouquinho da amostra do que a gente está falando. Aqui, ó, o Pilatos lavando as mãos, tá? Por que ele faz isso? Porque só os romanos podiam decretar a pena de morte, ok? Então vocês também vão ver mais detalhes disso mais nas outras aulas. Tem assim uns detalhes. Por que foi assim? Por que foi assim? Porque era o costume da época, ok? Tá? Os judeus podiam se descabelar com Jesus, odiar Jesus, querer matar Jesus, mas eles não podiam. Quem tinha que expedir a ordem, a condenação eram os romanos, tá bom? Cada um tinha o seu papel na peça ali. Aqui, ó, aqui os judeus, ó, aqui estão os sumos sacerdotes, aqui, ó, sentados no julgamento. Vocês vão ver uma aula só sobre o julgamento, tá? E aqui os romanos, ó, os romanos em pé, vestidos com essas coisas todas, com lanças, tá? Tudo bem? Aqui, a diferença do publicano para o fariseu. A roupa, ok? Aqui, ó, os fariseus usavam essas franjas. Aí dizem que no começo eles só cobriam a cabeça aqui, ó. Aqui assim. Aí depois eles começaram a cobrir o ombro. Aí depois, com o passar do tempo, para ficar mais vistoso,
Aí eles foram descendo esse echarpe aqui, esse negócio, para ficar mais vistoso. Então, quando eles oravam, eles colocavam esse echarpe aqui, esse manto, com essas franjas azuis, porque estava falando assim, ó, eu estou orando, eu estou em ligação com o alto, estou em ligação com o céu azul, tá? Punha essa tira de couro para mostrar que estava orando. Eles ficavam assim, orando, com a mão para cima, ó, eu estou orando, ó, tá vendo essa pulseira aqui, ó, tá aparecendo. E punha aqui na testa uma bolsinha, tem um nome aí que eu esqueci o nome, uma bolsinha com um pedacinho da escritura sagrada, para falar que eles sabiam, que eles tinham consciência, que eles sabiam os textos, que eles tinham os textos na cabeça. Mas não praticava. Jesus combateu os fariseus durante muitas cenas da Bíblia, né? Tudo bem? Eu vou falar mais um pouquinho. Posso falar mais um pouquinho, né? Então, os costumes da época. Aquele templo era a casa de Deus. Mas lá eles cometiam, por exemplo, sacrifícios. Vocês acham, vou fazer uma pergunta bem sórdida, que o bichinho quando vai morrer sabe que vai morrer? O que vocês acham? Sabe. O cabritinho berra? Berra, né? Então, assim, era uma balbúrdia. Os vendedores, para vender aqui, que eles faziam? Gritavam. Era uma feira, era uma festa, né? Cantavam. Então, era um barulho só, tá? Então, tinha muita gente, sacerdotes em diversos níveis, porque eu te falei, era como se fossem uns 15, 16 quarteirões. Não tinha luz elétrica. Então, quando vinha a noite, o que eles faziam? Acendiam os archotes, como é que chama? Os archotes? Archotes? As tochas, as lamparinas para iluminar. Tinha relógio digital no celular? Então, como é que eles sabiam a hora? Eles ficavam lá horas e horas. Como é que sabia que hora que era? Pelo sol? Pelo sol. Mas que hora que era esse sol? Pela sombra. Tinha o trombeteiro que tocava de hora em hora, como se fosse um cuco. Olha só, é importante. Então, de hora em hora tocava uma trombeta para a pessoa saber que horas que era. Então, tinha vários funcionários, muitos funcionários, tá? Então, eles cantavam quando era os períodos, né, que era para troca de turno da guarda. Então, tinha os trombeteiros, os supervisores, os acendedores de lâmpadas, os sacrificadores. Então, dentro do templo tinha sacrifício de animais, né? Tinha a queima de incenso, coisas assim para fazer as cerimônias lá de oferendas, de sacrifício, essa coisa toda, tá? Tinha também o recolhimento dos fiscais dos sacrifícios. Então depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? E assim eram muitas pessoas, não sei te dizer quantas pessoas, que viviam servindo o templo, né? Como funcionários, e viviam em torno do templo. A gente volta a mostrar a figura, que é num lugar muito grande, né? Do templo, tá? A mulher, quando fazia, acho que, não sei se é 30 dias ou 40 dias, olha lá, 30 dias sendo menino, 60 dias sendo menina, não sei, ia para purificação. Então, por exemplo, Maria, ela só sai de casa, acho que após os 40 dias, para fazer essa oferenda no templo. Vocês acham que Maria precisava fazer purificação? Maria? Por que ela foi lá no templo? Você responda, por que ela foi lá no templo? Maria precisava se purificar de alguma coisa? Não, mas ela foi porque ela era obediente à tradição. Ela era obediente, isso.
Ela cumpria com as regras. Nós aqui, às vezes, nós vamos perceber que nós vamos evoluir se nós cumprirmos com o que foi proposto para a gente, com o nosso coração e com as regras da escola, tá? Então ela cumpria com a regra, tá? Então dava-se pombos, cabritos, tá? Vários tipos de oferenda. Aqui vou falar um pouquinho quando Jesus foi no templo pela primeira vez. Não foi no templo de Jerusalém, foi lá em Nazaré. Ele foi levado para a circuncisão, né? Que é costume dos judeus, com 40 dias. E a Maria ofereceu 2 pombos e 2 pombas como sacrifício e um certo dinheiro, né? Conforme a lei de Moisés. As pessoas mais ricas, as mulheres mais ricas, davam um cordeiro e um pombo. Mas como ela era de família mais humilde, assim, ela deu, então, 2 pombos e mais um dinheirinho. Tudo bem? Tá? Então, mesmo sendo Maria, Jesus, eles foram lá e cumpriram com seus deveres. Que era o certo, né? Dentro do templo, Jesus está dentro do templo. Essa é a cena da viúva. Vocês já ouviram essa cena? Da oferta da viúva, tá? Então, assim, cada receptáculo desse representa um item do orçamento do local, tá? Então, por exemplo, esse vaso aqui é para educação, esse vaso aqui é para saúde, esse daqui é para obra social, para agricultura. Cada receptáculo era de um setor. Tinha as mesas que você ia lá e pagava seu imposto, tá? Então, por exemplo, se eu era agricultora, a primeira colheita eu ia lá e recolhia tantos % daquela colheita. Se eu era comerciante, se eu fosse comerciante, eu fiz uma venda, eu ia lá e pagava tantos % daquela venda. Se eu não fizesse isso, o que acontecia comigo? Se eu não fosse lá no templo pagar? Estava fora da lei. Estava fora da lei. Duas coisas diferentes. As primícias representavam um dia de trabalho. Isso. E o dízimo que era 10%, e preferencialmente a melhor parte, ou da colheita, ou de qualquer coisa que a pessoa... Dava para o templo, né? Por exemplo, se eu fosse uma comerciante, se eu não pagasse o imposto, o meu produto era considerado impuro. Tipo adulterado, sei lá, impuro. É impuro. Aí, ninguém comprava mais de mim. Porque eu não vou lá comprar daquele cara que o produto dele é impuro. Não é bom. Ele não pagou o imposto devido. Entendeu? Então, eu ia para falência. Então, eu ia lá não porque eu era bonzinho, porque tinha que ser certo mesmo. Entendeu? E os impostos eram pagos para a melhor parte. Não era qualquer coisa, tinha que ser a melhor parte da colheita. Né? Aí novamente uma figura um pouquinho diferente do templo. Aí o Santo dos Santos também é uma figura. Aqui Jesus. Aqui, vocês conseguem imaginar essa cena aqui, o que é? O que é? Oi? Isso. Por quê? Eu não falei que vinha gente de tudo que era região? O pessoal trazia a moeda no bolso. Quando chegava no templo, tinha que trocar pela moeda do templo. Fazia o câmbio. Então, essas mesinhas aqui, eram dos cambistas. Quem já trocou dinheiro para viajar, assim, essas coisas, sabe que toda vez que você troca, você paga uma tarifa. Você perde um pouquinho de dinheiro. Quando você faz o câmbio, você perde um pouquinho do dinheiro. Então, era obrigada a pagar com o dinheiro local, do templo. Então, ali tinha o câmbio, o cambista, que ganhava dinheiro em cima disso, né? Tinha aqui as pombinhas, presas em gaiolas. Eu vou fazer um sacrifício, traga a pombinha da minha casa. Não, só pode a pombinha do templo, a do templo que é pura. Se você trouxer da sua casa, não é pura. Tudo que era comercializado era fabricado ali dentro mesmo, ok? Os óleos, os perfumes, os animais, tudo tinha que ser comprado lá dentro.
E depois o que eles faziam? Aproveitavam tudo lá dentro mesmo. Então o pessoal brinca, fala que só perdia o berro, ou nem o berro do bichinho eles perdiam. Aproveitava o couro. Vocês vão ver isso na próxima aula também. Eu tô comendo um pouco da próxima aula. Aí vocês castigam o próximo expositor, que eu não sei quem é, faz bastante pergunta para ele. A carne era dividida, então as carnes melhores iam para os sacerdotes mais graduados, as carnes inferiores iam para os sacerdotes mais humildes, menores, ok? Em termos, a gente parar para pensar, continua sendo a mesma coisa, só se mudou o tempo. Eu não estou falando nada, eu só estou dando a aula. Eu só estou dando o que está escrito no nosso livro. Eu estou falando que esses mesmos costumes continuam presentes em nosso dia a dia. Qual o seu nome? Hilda. A Hilda que falou, tá, gente? Não, eu não falei nada. Tudo bem? Então, aqui dizem assim, que Jesus nunca teria se revoltado, porque ele era todo amor, todo bondade, que ele seria incapaz de fazer isso, expulsar os vendedores do templo. Outros falam que sim, que ele fez isso, está escrito no Evangelho, que ele se revoltou porque ele viu a casa de Deus transformada numa balbúrdia. Então aqui os cabritinhos fugindo, berrando, as pombinhas fugindo, os vendedores, os cambistas aqui pegando as moedas. Então, isso é casa de Deus? Para eles eram, certo? E para isso aí, por isso que criou a ira do sacerdote. Porque esse homem vai dar vai casar nossa, como que assim não pode fazer, não precisa fazer sacrifício, não precisa trazer dinheiro no templo, tem que trazer, né? Então, Jesus, quando pressionado, o que ele falou lá, quando ele foi pressionado? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, certo? Porque ele foi questionado, como é que faz? Paga o imposto, não paga o imposto? O povo já estava sobrecarregado, super taxado, como é que a gente faz? Se ele falasse não paga o imposto, ele seria automaticamente perseguido, mais perseguido pelos romanos. Se ele falasse pague, aí nós já estamos sobrecarregados de coisa, né? Então ele mostra a moeda que tinha a carinha lá do César, né? Do César. Como é que fala carinha? Cara, né? Cara, a estampa do César. Cara, coroa. Não sei se é cara ou coroa. Aí ele falou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, que nós ainda precisamos fazer as nossas obrigações materiais, né? Uma coisa também que a gente vê aí, é que ele mudou até a lei do próprio judeu, né? Porque a lei de Moisés era olho por olho, né? E ele praticamente falou, a partir mudou, era bem com bem. Isso também nós vamos ver bastante nesse curso, a diferença dos ensinamentos de Moisés e de Jesus, né? Que Jesus, nós vamos ver isso repetidas vezes, que Jesus veio dar continuidade à lei de Moisés e que foi necessário Moisés implantar uma coisa rígida, porque era outra época, né? Então, aparece depois, vamos ter também uma aula sobre isso, que aparece Jesus, Moisés e Elias. Vocês vão ter uma aula sobre isso, mostrando que Jesus estava coerente com os ensinamentos dos profetas e de Moisés, né? Que ele não veio contradizer a lei de Moisés. Isso daí a gente ensina até para as crianças, tá? A gente fala isso. Então, o que mais? Lá no pátio dos levitas, fala pátio dos levitas, que seria esse do fundo, viu? Fala pátio dos levitas, esse que entra as pessoas mais autorizadas, tá? E tinha também um tipo de oferenda, né? Que quando não se enquadrava no mínimo necessário,
eles faziam a caridade cega, tá? Então eu ia lá, eu entrava na sala e punha lá a minha oferenda, só que aquilo não tinha registro oficial, tá? Então tudo era anotado pelos escribas, tudo era contabilizado. Então se sabia assim quem pagava e quem não pagava, tá? Tem uma série na televisão muito bacana que chama Os Escolhidos, não sei se vocês já viram, The Chosen, que mostra o Mateus, que era o cobrador de impostos. Vocês já viram? Gente, é muito legal essa série. Que ele, antes dele se converter para o grupo, ele ia lá cobrar o imposto dos pescadores lá, dos discípulos. É muito legal isso, é muito bacana. Então, o que mais que eu queria falar para vocês? Pode falar. Então assim, tem mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu já falei, já avancei até na aula seguinte, tá? Tudo bem? Tá? Então tem Jesus no templo. A relação dele com o templo, com Deus, vem desde bebê, desde os 40 dias, né? Você acha que Jesus precisava ser apresentado no templo? As mães levavam a criança para ser apresentado no templo, né? Pela lei, sim. Aí ela levou. Aí o que acontece? Reconhecem a grandeza daquele espírito e tem no evangelho lá. Esqueci o nome do ancião que reconhece que aquele lá é um grande espírito, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Meditem um pouco sobre o templo dentro de nós. Por quê? Eu antigamente, vou falar a minha experiência, quando eu entrava numa catedral, vocês já notaram que as catedrais, elas têm um corredor central e como se fosse uma cruz. Então eu sempre pensei que a catedral fosse a cruz de Jesus, né? Pode reparar, todas as igrejas grandes têm um corredor central, tem os bancos assim, e tem uma nave assim, ó, e tem lá o altar. Então, seria a cruz. Não, aí lendo, eu entendi que aquilo lá não é a cruz, é o corpo do homem. É o corpo do homem. Então, a nossa ligação com Deus é através do nosso corpo, tá? Então, por isso que Jesus fala que a gente pode orar em qualquer lugar. Se a gente carrega o templo com a gente, né? Então, o nosso corpo, a gente tem que frisar o nosso corpo, amar o nosso corpo, tratar bem o nosso corpo, que é o nosso instrumento de ligação com Deus, independente de onde a gente esteja, tá? Então, isso daí também achei bacana, que a representação das igrejas católicas, essas catedrais, é o corpo do homem, e não só a cruz, né? Então, só queria falar isso para vocês, assim, que eu achei que uma vez eu descobri isso, eu fiquei assim, é isso então, é bacana, né? Carregar Deus com a gente. Não, eu só queria falar que assim, esse sentido de Páscoa simbólica do judeu não é o mesmo sentido da Páscoa cristã. É que Jesus morreu na véspera da Páscoa dos judeus. Isso daí também vocês já devem ter aprendido e vão aprender de novo. A Páscoa dos judeus, isso, é a passagem para a libertação. Então tem a Páscoa dos judeus, que nem sempre coincide, às vezes coincide com a Páscoa do católico, do cristão, tá? O calendário da Igreja Católica, eles fazem lá de acordo com a lua, não sei o que, é uma coisa lá complicada, que é o Carnaval e a Páscoa, tá? Então, por isso que não cai no mesmo ano, é de acordo, acho que com a lua, não sei. Tem um negócio lá, eu não sei direito. Assim, a igreja faz as contas e determina. Por isso que a Páscoa às vezes cai no março, às vezes cai em abril. Rapaz, o ar-condicionado está muito quente aqui. Eu não sei, aí é com eles aí. A minha parte eu acabei. O pessoal tá falando que tá quente. Tá quente? É o fogo do braseiro lá. Do braseiro do... Então tá, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu atrasei um pouco aí. Obrigada, viu? Obrigada.